Pronto, muito boa tarde, pessoal de computação. Então vamos lá, semana número 14, essa semana de agora, e a gente vai ver hoje a parte de perspectiva isométrica, tá certo? Então vamos lá, esse materialzinho tem aí, material de apoio no Classroom de vocês. Bom, a gente já tinha falado um pouquinho sobre qual é a ideia de perspectiva, né? O que é perspectiva, na verdade? Perspectiva nada mais é do que você pegar um objeto tridimensional e desenhar. Só isso. Então, a perspectiva é isso. É fazer um desenho de um objeto 3D. Por que a gente tem que chamar a atenção quando a gente fala de perspectiva? Porque, vê só, todo objeto que você pegar, qualquer objeto que você pegar tridimensional, por exemplo, se eu pegar uma garrafa d'água, é um objeto 3D. Se eu for fazer o desenho dessa garrafa num papel, certo? Ele, com certeza, ele vai ficar 2D, certo? Então, se eu boto um desenho, se eu boto um objeto tridimensional num papel, ele passa a ser um objeto bidimensional. Não um objeto, mas a imagem, o desenho, fica sendo bidimensional. E aí, o que acontece, pessoal, é justamente o seguinte: para a gente fazer um desenho, para a gente pegar uma figura qualquer, quer seja uma planta de um apartamento, quer seja uma casa, quer seja não importa, um prédio, se você for fazer o desenho, você precisa fazer o uso da perspectiva, porque você vai pegar uma figura tridimensional e colocar ela num papel. E colocar uma figura tridimensional num papel é pegar uma figura 3D e colocar num papel onde ela vira 2D, certo? E quando você faz isso, na verdade, o que é que acontece quando você faz isso? Quando você faz isso, você deforma a figura. A figura, ela fica deformada. E aí, deformando a figura, porque, óbvio, você não vai ter tridimensionalidade. Você vai fazer um desenho buscando o mais próximo da tridimensionalidade. E aí você tem algumas técnicas, alguns artifícios, que é o que a gente vai estar usando, aprendendo na aula de hoje. Então, vê só. Perspectiva, como vocês estão vendo aqui, nada mais é do que a representação gráfica de objetos tridimensionais, que pode ser feita de várias maneiras, com resultados diferentes. Mas a ideia da perspectiva é a gente procurar colocar num papel um desenho que se assemelha, certo? Se assemelha mais ou menos à visão humana. Então, na verdade, é tentar pegar um desenho qualquer, colocar num papel, de maneira que fique mais próximo da nossa visão. A gente está vendo aqui 3 tipos de perspectiva. Você está vendo, óbvio, é bem tranquilo você perceber que esses 3 desenhos representam o mesmo objeto, representam um dado. Então, isso aqui é um dado, isso aqui é um dado, isso aqui é um dado. Então, 3 objetos que representam, 3 desenhos que representam o mesmo objeto, mas vocês estão percebendo que esses 3 desenhos estão diferentes. Apesar de serem desenhos que representam a mesma coisa, eles estão diferentes. Estão diferentes. E essa diferença é justamente a técnica que a gente vai utilizar para estar desenhando. Então, que técnica a gente está usando para fazer esse primeiro, para fazer esse segundo ou para fazer esse terceiro desenho? Então, como vocês estão vendo aí, escrito aí embaixo, vocês estão vendo que esse primeiro desenho está fazendo uso da perspectiva o quê? Isométrica. Enquanto que esse segundo desenho está fazendo uso da perspectiva cavaleira. E esse terceiro desenho está fazendo uso da perspectiva cônica, tá? Lembrando que essa perspectiva daqui, que é essa perspectiva cônica, também ela é uma perspectiva de ponto de fuga, tá certo? Que é uma das perspectivas que a gente vai utilizar também. Então, essa perspectiva cônica, ela é uma perspectiva de ponto de fuga. Então, são 3 desenhos diferentes representando o mesmo objeto, que é um dado, tá certo? Bom, em que consiste, gente, cada uma desses 3 desenhos, dessas 3 perspectivas? Então, como eu disse para vocês, todos eles a gente vai trabalhar, todos eles. Agora, cada um tem uma regra, certo? Cada um tem uma regra, cada um tem uma técnica para você estar desenhando. E eu vou rabiscando um pouquinho aqui de cada uma dessas técnicas e a gente vai precisar aprender todas as 3. A gente vai precisar aprender
como é a perspectiva isométrica, como é a perspectiva cavaleira e como é a perspectiva de ponto de fuga. Todas as três a gente precisa. Na aula de hoje, semana 14, a gente vai ver a perspectiva isométrica dentro de uma malha. Que aí eu vou explicar para vocês direitinho o que é a malha isométrica e tudo mais. Tá certo? Então, só para a gente começar a ter a noção. Qual é o esqueminha, qual é a técnica, qual é a característica de uma figura quando ela estiver em perspectiva isométrica, como nesse primeiro desenho, pessoal. Então, vejam. A perspectiva isométrica, ela tem como esqueleto 3 eixos, certo? Um eixo para cá. Ó, um eixo para cá. Claro que eu estou fazendo aqui, estou com a canetinha nova, gente, não consegui calibrar ela ainda. Tem que baixar alguma coisa. Eu abri agora essa canetinha, então ela está descalibrada. Então os desenhos vão ficar um pouquinho tronchos na aula de hoje, tá? Mas dá para vocês entenderem direitinho. Então você teria, quando trabalha com a perspectiva isométrica, 3 eixos, que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, certo? Que são 3 eixos que fazem o esqueleto aí da perspectiva isométrica, tá? Então, é um eixo vertical e 2 eixos inclinados, como vocês estão vendo mais ou menos aí. Então, seria um eixo para cá, um eixo para cá e um eixo para cá. Esses são os 3 eixos que a gente tem para trabalhar na perspectiva isométrica, beleza? Tá meio tronchinho, mas dá para vocês enxergarem. Aí, Kleber, esses eixos aí vai ter algum padrão? Vai ter um padrão. Todos eles têm um padrão. O padrão que a gente tem aqui da perspectiva isométrica é que, se eu imaginar aqui a horizontal, esses 2 eixos que eu tracei aí inclinados, eles formam ângulos fixos aqui com a horizontal. Então, olha lá, ele forma justamente ângulos de 30 graus. Então, esses ângulos aqui são ângulos de 30 graus, além desse eixo que está na vertical, então estaria formando um ângulo de 90 graus com a horizontal. Clebinho, a perspectiva isométrica, esse é o padrão sempre? Esse é o padrão da perspectiva isométrica. Aí, qual é o padrão da perspectiva cavaleira? A perspectiva cavaleira ela vai ter como característica o seguinte, ó, um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Um horizontal, um eixo na vertical. Fazer a vertical está muito ruim ainda. Tem que calibrar ainda a canetinha, mas eu calibro, depois eu calibro. Não vou parar a aula para calibrar, não. Mas você tem um eixo horizontal, tem um eixo vertical e tem um eixo aqui da profundidade. Então, a característica da perspectiva cavaleira é esse. Um eixo horizontal, um eixo vertical, então 2 eixos formando 90 graus e um terceiro eixo aqui, ó, dando a profundidade, que vai ter um ângulo que pode variar em relação ao horizontal. Enquanto que a perspectiva de ponto de fuga, na perspectiva de ponto de fuga, você não vai ter um eixo. Você vai ter as linhas, ó, elas vão convergir para um mesmo ponto, ou para 2 ou para 3. Nesse caso, você está com a perspectiva com 2 pontos de fuga, certo? Perceba que essas linhas elas convergem para um mesmo ponto que vai estar aqui fora do papel. Para o lado de cá seria a mesma coisa. Você vai ter que essas linhas, ó, elas iriam convergir para um mesmo ponto. Então, elas convergem para um mesmo ponto. Claro que não ficou muito legal aí, mas você vai ter que essas linhas elas vão estar convergindo para um mesmo ponto. E esses pontos são justamente os chamados pontos de fuga, tá? Então, esses são os 3 tipos de perspectiva que a gente vai estar trabalhando. Terminei até apagando tudinho, né? Mas, enfim, esse é Ai, não, claro, ficou muito troncho, né, gente? Mas essas são as 3 perspectivas que a gente vai estar usando. Perspectiva isométrica, que é essa primeira, que tem essa característica. Perspectiva cavaleira, que tem essa outra característica. E a perspectiva de ponto de fuga, que tem uma outra característica.
Então, cada uma delas tem a sua característica e a gente vai estudar com calma cada uma delas, tá? Até o final do nosso curso, a gente está na semana 14, né? Então tem 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Essas semanas todinhas vão ser semanas só de perspectiva, tá? Cavaleiro, isométrico e ponto e fuga. Bom, então hoje, como eu disse, a gente vai focar na perspectiva isométrica. Então, o que é que significa perspectiva isométrica, tá? Vejam, iso vem de igualdade e métrica vem de medida. Então, quando eu falar de uma perspectiva isométrica, nada mais é do que você querer fazer um desenho de um objeto tridimensional, óbvio que vai colocar bidimensional, tentando se aproximar o máximo possível das medidas sendo mantidas. Então, esse tipo de perspectiva, que é a perspectiva isométrica, ela é a que mais se aproxima do olhar humano, certo? É a melhor, que é a mais usada, é a que mais fica nítido o objeto, mas claro que a gente tem que aprender as outras também. Então, a perspectiva isométrica, ela é um processo para você representar tridimensionalmente um objeto, e para isso você tem um padrão, você tem uma regra. E essa regra que a gente tem na perspectiva isométrica é justamente colocar esses três eixos, como eu estava falando para vocês. Então, olha só, você vai ter três eixos, x, y, z. Não precisa se preocupar com os nomes dos eixos, certo? Um vai ser o x, outro vai ser o y, outro vai ser o z, sem se preocupar com o nome. E aí você vai trabalhar no seguinte sentido. X, Y, Z, vejam que eles se espalham, eles se espaçam de 120 graus, partindo de um mesmo ponto, tá? Então tem um X, Y, Z, e os ângulos entre eles seriam ângulos de 120. Só que eu vou buscar não trabalhar exatamente dessa forma. Eu vou buscar fazer um prolongamento desse eixo para ficar mais prático e mais fácil de trabalhar. Então, tipo, esse eixo X eu vou trabalhar com ele para cá. Ele vai vir para cá, para cima. Vou prolongar ele para cá. Então, vou trabalhar com o eixo X virado para cá. Eu vou trabalhar com o eixo Y virado para cá. Então, essas vão ser as posições dos eixos que a gente vai trabalhar. Certo? Eu vou refletir para cá. Então, quando eu refletir para cá, o eixo Y vem para cá e o eixo X vem para cá. Certo? E aí você tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z está trabalhando aí. Agora, quais são os ângulos que esses eixos vão estar deixando quando eu jogar ele para cá? Então, vê só. Em relação à horizontal, se você imaginar aqui uma linhazinha na horizontal, esses eixos da X e Y, eles determinam ângulos fixos. Que ângulos fixos são esses que eles vão determinar? Então, vê só. Tanto o eixo X quanto o eixo Y, em relação à horizontal, eles vão estar determinando aqui ângulos de 30 graus. Tanto para o lado de cá, quanto para o lado de cá. O eixo Z não, ele já é perpendicular, ele já é na vertical. Então, ele vai formar 90 graus aqui com a horizontal. Enquanto que esses outros dois, 30, e obviamente se tem 30 com a horizontal, tem 60 com a vertical, né? Então, esses seriam os ângulos que a gente vai estar trabalhando. Tá joia? Aí, na prática, já vem assim, ó, gente. Por razão prática, a gente já constrói desse jeito. Eu já vou construir os três eixos dessa forma. Tem uma linha horizontal, olha lá como vocês estão vendo, ó. Tem aqui uma linha horizontal, que é justamente a referência. Então, você vai colocar uma linha horizontal, onde essa linha horizontal vai ajudar a gente a se organizar, a ter uma referência. Então, eu faço essa linha horizontal, faço o eixo Z, que é um eixo na vertical, e faço os outros dois eixos, formando aí 30 graus com a horizontal. E esse é o esqueleto. E do mesmo jeito que a gente, quando estava em sistema mongeano, montando as vistas ortogonais, a gente não tinha um esqueleto, a gente fazia um retângulo das vistas ortogonais e depois saía modelando por ali.
Aqui não é diferente, não. Eu vou fazer tipo esqueleto. O nosso esqueleto, ele tem os 3 eixos, certo? Tem os 3 eixos. E a partir desses 3 eixos, vocês vão estar modelando aí as figurinhas. Então, tá aqui, eixo horizontal, os 2 eixos X e Y, e o Z na vertical, sem se preocupar qual é o nome dos eixos, tá? Um eixo vai representar o comprimento, outro eixo a largura e o outro eixo a altura, mas também não precisa estar se preocupando com os nomes, não. É precisa saber construir. Diga até mais. Nessas últimas semanas que a gente trabalhou a construção das vistas ortogonais, todas as peças que você estava encontrando lá, elas estavam já em perspectiva isométrica. Todas estavam em perspectiva isométrica e eu simplesmente jogava para a perspectiva de ponto de fuga, ou para as vistas ortogonais. E agora a gente está com as peças isométricas e vai reproduzir essas peças isométricas, tá? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essas perspectivas sem ter a malha isométrica, como faria pegando do zero, pegando o desenho, fazendo passo a passo como essas vistas funcionam. Mas o que a gente vai fazer hoje é aprender como é que faz na malha. A atividade vai se fazer na malha. Mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como é que a gente faz sem a malha, certo? Então, sem a malha, como é que a gente ficaria? Então, bora lá. Vejam, eu tenho aqui ângulos de 30 e esse eixo aqui na perpendicular, formando 90 com a horizontal e 2 formando 30 aqui com esses eixos, tá? Agora, como é que eu vou fazer para estar montando esses eixos daí? Bom, Cleber, eu vou precisar do transferidor para medir 30 graus? Não, gente, você não tem aqui nesse esquadro um ângulo de 30 e um ângulo de 60, então não preciso de transferidor para fazer essas medições de 30 graus. Aqui eu já tenho 30 graus, aqui eu já tenho 60 graus, tudo bonitinho, tá certo? Então vamos ver como é que a gente vai fazer, preste atenção. Você pode pegar uma régua, ou mesmo esse esquadro de 45, e imaginar ele como sendo seu referencial na horizontal. Então, você precisa ter um referencial horizontal, né, no seu papel, para você fazer tudo. Então, você vai ter uma linhazinha horizontal, bem clarinha, porque a gente já sabe que o esqueleto é feito com lápis HB, tudo bem clarinho. Então, você teria uma linha bem clarinha aqui. E aí vai formar os 3 eixos, com esse. Como? Ó, tá aqui o meu fixo, que é horizontal. Vai fazer uma linhazinha horizontal. Aí eu vou chegar aqui, ó. Com esse meu outro esquadro, eu já faço aqui o eixo vertical, o eixo Z, ó. Já faço aqui o Z. Porque aqui você já vai ter um ângulo de 90. Então, venho aqui, faço o eixo vertical, perpendicularmente à horizontal. E agora, nesse ponto que você colocou, você vai fazer o restante, ó. Aqui não tem um ângulo de 30, então, botou aqui, ó. Fiz. Traçou o ângulo de 30 graus, fez aqui 30 graus, e aí, ó, virou para cá, faz 30 para o lado de cá. Eu vou mostrar para vocês aí como é que isso funciona. Então, fixou um horizontal, traça a linha horizontal, faz uma perpendicular para fazer o eixo Z, botou aqui, fez o ângulo de 30, virou para cá, fez 30 para o lado de cá. E aí você vai ter o seu esqueminha e vai fazer aquele jogo de paralelas e perpendiculares, como você já sabe. Beleza? Bom, aí, fez os 3 eixos, olha aqui, ó, régua, aqui é vertical, aqui você já tem esse ângulozinho de 30, né? Esse ângulozinho aqui é um ângulo de 30 graus, a gente já sabe. Aí vai fazer aqui o outro, que é 90 graus, né? Lembre-se que aqui você tem um ângulo de 90, e aí é só virar o esquadro e você vai ter outro ângulo aí de 30 graus. Tá joia? Bom, cada eixo ele vai corresponder a uma dimensão do objeto, porque se é um objeto tridimensional, eu tenho aí o comprimento, a largura e a altura. Tá? O comprimento e a largura poderia ser comprimento e largura para cá ou comprimento e largura para cá. Aí, mas tanto faz. A altura que não muda, né? A altura está sempre lá na vertical. Tá? Tá certo, Camila. Se cuide, viu? Não se preocupe, não. Depois você assiste. Vai, melhoras aí para você. Ó, então, voltando para cá, pessoal. Como é que isso vai acontecer? Vamos lá? Então, já sei aí comprimento, largura, altura, tudo bonitinho.
E aí a gente vai, como eu disse para vocês, trabalhar nessa malha isométrica, tá certo? Então a malha isométrica, gente, a malha isométrica vai servir justamente para que a gente possa fazer de uma maneira muito mais fácil. Então, vocês lembram que quando a gente estava trabalhando com as vistas ortogonais, eu primeiro pedi para vocês simplesmente pegarem as peças, as vistas e enumerar. Só isso. Depois, eu peguei e pedi para vocês rabiscarem a mão livre. Depois, vocês foram fazer mais a mão livre só depois que vocês foram fazer com as medidas com precisão. Então, aqui é o mesmo raciocínio. Não precisa fazer nada rápido. Eu vou primeiro hoje só na malha isométrica. Então, vocês precisam treinar a malha isométrica. Precisa fazer bem bonitinho na malha isométrica. E só depois que já tiver bem direitinho na malha isométrica, aí você passa adiante para fazer sem a malha. Então, por enquanto, a gente vai fazer só a malha. Em que consiste essa malha isométrica? Vê, essa malha isométrica, ela nada mais é do que um artifício, né? O próprio artifício, certo? Um auxílio para que você possa produzir as perspectivas isométricas, certo? Então, isso aqui é a malha isométrica, é um auxílio para que a gente possa produzir perspectivas isométricas de uma forma mais prática, tá? E essa malha isométrica, ela consiste em quê? Ela consiste toda em triângulos equiláteros. Por que ela consiste em triângulos equiláteros? Ela é de triângulos equiláteros justamente porque os triângulos equiláteros, eles têm todos os ângulos valendo 60 graus. Porque os três ângulos de um triângulo é 180. Se eu pegar um triângulo equilátero, isso significa que os três ângulos vão ser iguais. Aí cada um vai ser igual a 60. 60, 60, 60, que vai justamente casar com os ângulos da perspectiva isométrica, tá certo? Tá sim, Débora. A aula 13 está lá no YouTube, sim. Certo? Coloquei ontem à noite, mas coloquei. Beleza? Aí vamos lá. Como é que vai ficar essa malha isométrica? Por que esses ângulos de 60 funcionam? Porque se eu olhar direitinho, ó, cada ângulo desse aqui, ó, se esses triângulos são equiláteros, esses ângulos são 60. Então você vai perceber que se você traçar uma vertical, ó, você já vai ter um ângulo de 60 sendo formado aí com a vertical. E por tabela, se forma 60 com a vertical, então se eu imaginar aqui uma linha na horizontal, se forma 60 com a vertical, ele vai formar 30 com a horizontal. Então, a malha isométrica é isso aqui. Então, você vai ter sempre, em relação à vertical, você vai ter aqui ângulos de 60 graus. E aí, consequentemente, quando eu traçar a horizontal, esse restinho de ângulo só pode ser 30 graus. Então, essa malha isométrica ela é justamente para isso. Tá? É justamente para que você consiga praticamente só ligar pontos. Tá? Hoje eu não vou ensinar vocês a desenharem malha, não. Nem a fazer sem a malha. O objetivo da aula de hoje é fazer na malha. E eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz isso já já. Mas antes de ir para a malha e mostrar como é que a gente faz, vamos dar uma ideia aqui de como é que a gente vai fazer isso se a gente não tivesse a malha isométrica. Como é que a gente vai fazer isso daí? Qual é o processo de construção? Tem aí bem direitinho esse material, tá na semana 14, certo? Do Classroom, semana 14, tudo bem bonitinho lá, a semana 14, joia? Então, vocês pegam e dão uma olhada aí nessa semana 14. Coloquei lá o material, ok? Beleza? Bom, daí, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Como a gente vai fazer para encontrar o processo de construção, caso a gente não esteja com a malha? Esse é o processo aí, sem a malha, tá? Eu vou ensinar também com a malha. Vou passar até rápido nesse processo daqui, e aí vocês dão uma olhada depois. Então, como é que seria a construção da perspectiva isométrica, olhando aqui para um objeto? Vejam que esse objeto ele já está em isométrica. Clebinho, como é que eu sei que esse objeto está em isométrica? Porque se você olhar os eixos, ó, gente, é um eixo nessa inclinação,
um eixo nessa outra inclinação e um eixo na vertical. Um eixo na vertical. Na vertical que está o mais dificilzinho de ser feito ainda. Beleza? Ah, claro, mas só olhando assim já vou saber que ele é isométrica. Como é que eu vou garantir que esse ângulo é de 30 graus? Bom, para você ter certeza absoluta, você deveria pegar o material de desenho e colocar aí para saber se é 30 graus mesmo. Mas no olho já dá para você ter uma boa noção de que isso aí está sendo feito em perspectiva isométrica, tá? Então você já enxerga os 3 eixos. Estou tentando rabiscar aqui esse eixo vertical, mas está muito troncho, não? Mas vocês estão ligados, né? Que eu estou mostrando aqui para vocês. Então a gente teria esses 3 eixos. E claro, esses ângulos aqui em relação à horizontal são ângulos de 30 graus. Tanto para cá, quanto para cá. Joia? Bom, aí como é que eu faço? O primeiro passo é fazer um esqueleto. Né? O esqueleto seriam os 3 eixos. Então, você tem uma linha na horizontal, que é o seu referencial, faz uma linha na vertical com o esquadro, e com o esquadro de 30 e 60, você vai marcar aqui, né? 30 graus, um eixo nesse sentido, e 30 graus, um eixo nesse outro sentido. E aí você vai estar marcando. Não precisa estar escrevendo, gente, quais são os ângulos, não, tá? É a mesma coisa lá das vistas. Não precisa estar escrevendo se é a vista frontal ou lateral. Só batendo o olho, você já... Quem for olhar o seu desenho já sabe, né? Então, estariam aí os 3 eixos. Tá? Beleza? Aí, depois, você vai fazendo o quê? Você vai fazendo seu esqueleto. Clebinho, que marquinhas são essas? Que marca é essa? Que marca é essa? Que marca é essa? Que ponto é esse daqui? Então, olha na figura. Olha lá. Aquele ponto... Deixa eu apagar isso aqui para mostrar para vocês. Aquele pontinho lá que a gente tinha... Olha só, você já fez o esqueleto, já fez os 3 eixos. Aí agora, que ponto seria aquele? Que linhas são aquelas? Aquele ponto lá, esse ponto está aqui, ó. É o ponto onde tudo vai sair. Aquelas medidas lá é justamente daqui para cá, ó. Essa distância e essa da altura, né? A altura. Então, na verdade, você marcou aqui no eixo aquele ponto de onde começa a altura máxima, a largura máxima e o comprimento máximo. É isso que você vai fazer. Cleber, eu vou marcar isso como? Bom, você pode marcar com a régua, tá certo? Com a régua ou com o compasso, se quiser uma precisão um pouquinho maior. Beleza? Vamos lá adiante. Aí, olha só. Feito isso, feito esse esqueleto todo bonitinho, então puxei um eixo para cá, puxei um eixo para cá, puxei um eixo na vertical, aí eu vou chegar agora e vou fechando, tipo, o meu paralelepípedo. Tudo isso é feito, gente, com os esquadros, tá? Com os esquadros. Se bem que o da aula de hoje vai ser com a régua, que vai ser tudo na malha. Então, ó, você vai pegar um eixo, um esquadro lá de 30 ou de 60, vai colocar lá em cima do eixo que você quer, o outro só apoia. Aí é só deslizar, né, gente? Fazer as paralelas, ó. Se eu deslizo, eu faço paralela. Como a gente já fez lá. Se eu quero pro lado de cá, então eu giro, boto em cima do eixo, e vou só deslizando para fazer as paralelas. Depois, lá na frente, talvez daqui a 15 dias ou daqui a 3 semanas, eu vou fazer isso com vocês no papel. Aí eu vou fazer a mesma coisa, boto a câmera, boto um papelzinho bem bonitinho para fazer. Isso aqui é só para quem já quiser ir adiantando, quem já quiser ir fazendo já com sem a malha, fazendo tudo com precisão, show de bola, certo? Mas quem quiser fazer só a malha, faz só na malha por enquanto. Tá certo? Então, tudo é paralelo. Isso tudo aqui, ó, gente, esses traçados são todos feitos com lápis HB, tá? Ou com lápis mais claro, se você tiver. Beleza? Olha lá, sai marcando as medidas que você tem. Marcou tudo que lhe serve. Tudo isso é feito com paralelas e perpendiculares aos eixos. E no final, você só passa o lápis 6B onde lhe interessa. Isso tudo é um processo que está bem explicadozinho aí nesse material para vocês. Só que eu vou depois, com calma, fazer isso na prática, tá certo? O que eu quero hoje, como eu estava dizendo, é a gente fazer tudo isso na malha isométrica. Então, vamos lá na malha isométrica para a gente ver como é que a gente vai construir tudo isso.
Vamos lá para a malha isométrica, ver como é que isso funciona. Então, vamos lá. Tem aí uma lista de exercícios para vocês, que eu vou colocar agora na telinha de vocês, já deve estar aí, certo? Então, vocês têm aí na telinha de vocês uns exercícios que diz construir o rascunho gráfico das perspectivas isométricas na malha isométrica, sabendo que cada módulozinho desse corresponde a 5 unidades. Como assim, Cleminho? Cada módulo corresponde a 5. Cada distanciazinha dessa entre duas linhas seguidas, tá certo? Cada distanciazinha dessa vai valer 5. Então, 5. Se eu pegar 2 pedacinhos, obviamente, vai ser 10. E assim segue, tá certo? Então, cada 2 pedacinhos desse, cada pedacinho desse vai valer 5. Pegou 2, óbvio que vale 10. Se eu pegar, sei lá, isso aqui tudinho, um pedacinho desse, 1, 2, 3, 4, 5, vai valer 25, e assim segue. Cada unidadezinha dessa vai valer 5, tá certo? E o que é que eu quero? Vocês vão fazer, isso já é a atividade da semana 14, preste atenção, atividade da semana 14, vocês vão fazer essas 10 peças na malha isométrica. 10, são 10 peças na malha isométrica. Cada página aí tem 2 peças. Sugestão de como fazer. Se a gente tivesse no presencial, eu ia entregar essa fichinha para todo mundo impressa, e vocês já iam por cima dessa fichinha impressa fazer com um lápis 6B aí, certo? Todas essas peças, as 10. Então, se você dizer assim, Kleber, então tua indicação é a gente imprimir esse material e fazer nele, esse é o ideal, imprimir. Só que eu sei que muita gente não tem impressora em casa, eu, por exemplo, também não tenho impressora em casa, precisei, inclusive, semana passada, imprimir uma papelada, eu procurei uma lan house, fui numa lan house que tinha uma impressora e imprimi lá, certo? Tem lugar que é bem caro, acho que eu paguei, acho que foram 5 páginas, acho que eu paguei quase R$8, eu acho. Os caras cobravam bem caro. Mas vocês têm a opção de ir no campus e pedir a Vacile que ele imprime também. Então, minha dica é imprimir esse material. Imprime essa ficha e faz por cima dela. Kleber, eu não consigo imprimir e tal. Se não consegue imprimir, pode imprimir no campus. Você pode imprimir no campus. Ah, o campus é muito longe. Imprime no lan house aí pertinho. Ah, Kleber, não tenho como imprimir de jeito nenhum. Aí você vai ter que tentar desenhar a malha ou tentar fazer até mesmo pelo computador. Se você conseguir, certo, fazer pelo computador essa parte da malha, você pode fazer. Ou constrói a malha, ou imprime, ou tenta no computador. Minha dica é, tentem imprimir e fazer isso aí nessa malha impressa. Essa é a melhor dica que eu acho para vocês. Dê um jeitinho aí de imprimir. Quem não quiser gastar, pede a Vacile no campus. Enfim, dá um jeitinho de fazer essa impressão. Tá massa? Bom, eu vou escolher um aqui para fazer para vocês verem. Deixa eu escolher logo um mais difícil. Vou escolher um difícil aqui para vocês. Vou fazer esse daqui. Vamos lá. Vou fazer o 7 aqui para vocês, que é uma construção mais difícil. E aí, presta atenção como é que procede para que a gente consiga reproduzir todas as outras, tá certo? Vou ver se dá tempo de fazer umas duas. Então, vamos lá. Presta atenção. Vocês estão vendo todas as medidas aí. Professor? Uma dúvida. A gente vai fazer tipo rascunho ou vai usar a régua? Vai usar a régua, Luísa. Vai usar a régua. Esse? Usar a régua. Régua e o lápis 6B. Beleza? Imprime e faz com a régua. Na mão livre, não. Beleza, Mirelinha? Tranquila. Beleza? Vamos lá? Aí, vê só. Como é que eu vou fazer? Percebam que aqui eu tenho uma largura, ó. Deixa eu só rabiscar aqui. Essa largura ela é 50. E se cada linhazinha vale 50, então vão ser 10 pedacinhos de 5, né? Ó, esse daqui vale quanto essa largura? Vale 20. E aí eu vou sair montando. Agora, eu preciso perceber que esse ponto daqui é o ponto do começo de tudo. Então eu preciso colocar esse ponto aqui na malha e depois sair fazendo os eixos, né? Tem um eixo para cá, tem um eixo para lá.
vou fazendo os eixos, fazer o eixo vertical e depois vou lá fazendo por cima, tá certo? Vamos ver como é que a gente faz isso. Deixa eu apagar esses rabiscos daqui para a gente ver. Então, vou começar com um lápis bem clarinho. Deixa eu colocar o lápis bem fininho aqui para a gente começar a fazer esse esboço. Então, ó, vou começar por esse pontinho daqui. Vou colocar ele por aqui. Não sei nem se dá. Vamos ver se cabe por aqui. Nesse sentido vai ser 50. Então, vou ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40. Vai ficar muito para lá. Vou botar mais para baixo aqui um pouquinho. Pronto. Aí aqui, beleza. E aqui 5, 10, 15, 20. Aqui já tem 20. Ótimo. Então, já vou começar colocando aquele ponto num lugar que eu consiga fazer todas as medidas. Então, eu percebi que se eu colocar ele por aqui, fica de boa, né? Não é isso? Então, eu vou botar uma linhazinha, vem para cá, um eixo vem para cá. Vejam como é a vantagem da malha isométrica, que os eixos já ficam por cima das próprias linhas da malha. E todas as linhas que não ficarem por cima da malha, elas vão sair naturalmente. Você lembra quando a gente estava fazendo as vistas ortogonais no sistema mongeano? Tinha algumas linhas que não eram paralelas à horizontal e à vertical, e a gente fazia elas no final, elas surgiam naturalmente. Você fazia todas as medidas que são paralelas aos eixos, e depois que fazia todas as medidas paralelas aos eixos, você conseguia colocar por cima, né? Conseguia fazer ligando as medidas não paralelas aos eixos, simplesmente pelas extremidades. Vamos ver, hoje eu faço uma dessa e faço uma sem ser paralelo aí ao eixo. Então, vamos lá. Bom, fez o eixo, vamos começar. É praticamente ligar pontos, gente. Praticamente ligar os pontos. Eu vou aumentar um pouquinho a largura aqui para vocês verem como é que ficaria a nossa figura, tá? Deixa aqui, tá de bom tamanho. Vamos lá. Então, eu vou ligar, gente. Eu vou ligar pontos agora. Só vou ligar pontos. Preste atenção. Nesse sentido, eu vou rabiscando aqui, depois eu apago aqui. Então, desse ponto para cá, eu tenho 50. Só que 50 vale 10. Ó. Então, vai ser 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Vem até aqui. Então, essa primeira linha da gente, ó, ela vai daqui para cá. Eita, Cláudia, passou um pouquinho. Eu apago, não tem problema nenhum. Paguei demais, não tem problema nenhum, não. Faz de novo. Então, olha lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Vem até aqui. Então, eu vou chegar. Como eu disse para quem chegou depois, minha outra canetinha digital quebrou. Eu comprei uma nova, mas não abri hoje, mas não consegui calibrar ainda não. Então, algumas linhas estão... Oi? Desculpa incomodar, interromper. Minha internet está caindo, aí eu fico entrando e voltando, precisando colocar a pauta. É Ana Paula. Beleza, Paulinho, tranquilo. Vicente, se aperreia não, tá bom? Ó, então, ó, então, coloquei aqui 10. Então, fiz essa primeira linha. E aí, vou só ligando, ó, gente. Desse ponto daqui para cá agora, aqui vale 20, né? Tá aqui, ó, 20. Então, 5, 10, 15, 20, até aqui, ó. Então, aqui eu já consigo fazer minha outra linha. Certo? Deixa eu ir apagando aqui logo esse... Então, eu vou marcar para cá. 1, 2, 3, 4. Então, vem até aqui essa nossa linhazinha. Ó, pronto, 4. Aí, vou subindo. Nesse ponto daqui para cá, quanto é essa alturazinha, gente? Essa alturazinha tá aqui, ó. Ela vale 10. Então, 5, 10. Subir aqui, 5, 10. Lembrando que cada pedacinho desse vale 5, tá? E vou sair simplesmente ligando os pontos pelos eixos, gente. Pelas linhas da própria malha. Só sair ligando agora, ó. Então, vamos lá. Desse ponto, vai acompanhando. Se você não entender alguma parte, me interrompam, tá? Me interrompam para vocês, para entender bem direitinho. Qualquer parte que vocês não entenderem, pode me interromper, que eu dou uma travada aqui e explico. Então, desse ponto eu vou subir 10. 5, 10. Aí eu vejo que agora, ó, subir 10. Aqui eu já posso ligar para cá. Aí,
Desse ponto, eu vou andar 20 nesse sentido. Então, 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Andei 20 para cá. Vai vendo aí. Aí, desse ponto, essa alturazinha é 10, né? Vou subir 10 aqui. Então, 5, 10. Subir 10 para cá. Beleza? Vai vendo e vai dizendo se tu não entender. Tá? Aí, agora, subir 10, desço 20 para cá. Então, 5, 10, 15, 20. Desse 20, sobre 10. 5, 10. Vou apagar logo o esqueletozinho de azul. Lembrando que se eu tivesse a mão livre, esse esqueletozinho de azul eu não iria apagar não, tá certo? Eu iria deixar ele aí. Eu ia deixar o esqueletozinho se eu tô com lápis HB e lápis 6B. Então veio para cá. Agora, essa última linha aqui de cima é 30. Ó. Ela anda 30. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vem até aqui, ó, até o 30. Aí chegou, desce 15, 5, 10, 15, desço 15. Nesse 15 anda 10, 5, 10. Sobe 15, 5, 10, 15, vem até aqui. Ando mais 10 para lá, 5, 10. Nesse 10 já desço direto para cá, ó. Olha lá. Isso eu estou fazendo assim, mas vocês fazem com a régua, tá, gente? Para não ficar essas linhas tronchas, não. E vocês vão fazer isso com a régua, bem bonitinho. Tá joia? Aí agora, desse ponto daqui agora, pro lado de cá, ando 20, então 5, 10, 15, 20. 20. Sobe 10, 5, 10. Desce para cá, 20, que já vai ligar com esse ponto. Agora vão dar 30 para lá desse ponto, então 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30. Fecho para cá com 20. Fechei. Aí, desse ponto, anda 20. Então, 5, 10, 15, 20. 10 para cá, 5, 10. E para cá, 20, né? 5, 10, 15, 20. Falta só fechar uns detalhezinhos, né? Falta essa, que é na vertical. Essa, que é paralela a um dos eixos. Essa, que é paralela a um dos eixos. E essa. Vamos traçar? Então, desse ponto, é só descer aqui na vertical até encontrar esse outro. Aqui é só caminhar nesse ponto, nesse sentido, até tocar lá. Desse ponto também, ó, só caminhar nesse sentido. E desse ponto também, só caminhar nesse sentido. Aí, dou uma olhada para ver se eu esqueci alguma linhazinha, né? Dou aquela velha olhada, como a gente já sabe. Olho, vejo se esqueci alguma linhazinha. Tal, e tá tudo certo, né? Tem nenhuma linhazinha aí que a gente esqueceu, não. Estão vendo? Então tá aí o que vocês vão fazer. Só que vocês vão fazer isso com as 10 peças. Então, a dica é, dá um jeitinho de imprimir isso e faz aí por cima com lápis 6B. Alguma pergunta nessa construção? O meu não tá bem certinho, gente, óbvio, porque eu tô sem a régua aqui, né? Eu tô fazendo sem a régua, tá? Beleza, valeu, Zé. Então, como eu tô sem a régua, eu tô fazendo só para explicar para vocês. Aí vocês fazem uma régua quando vocês forem fazer, certo? Deixa eu fazer logo a chamada aqui de vocês. E aí vocês podem ir perguntando alguma coisa. Deixa eu minimizar aqui porque eu tô sem... Só tô com um computador, né? Hoje não tá tudo na mesma telinha.
Deixa eu colocar aqui, mesma coisa, só vou chamar quem eu não for vendo, tá certo? Quem eu for vendo já sabe que eu estou botando presença. Cadê? Alexia não está. Bia Dornelas não. Bruno não. Camila não. Não, Camila tá, né? Camila foi a que falou comigo. Daniela não. Everton não. Fabrício não. Francisco não. Guilherme não. Ian não. Zé Luciano não. Edson não. Maria Carolina não. Matheus Henrique não. Miguel não. Pedro Henrique não. Renata não. Robson Roberto não. Santiago não. Sara não. Raiz não. Omar não. Professor, Oi. essa malha pode ser feita no papel milimetrado? Deixa eu só preencher aqui que eu te respondo. Só um segundo. Estando perspectiva isométrica. Na malha isométrica. Vê, o papel milimetrado, ele é um papel onde você tem uma malha quadricular, né? Quadriculada. Então, a malha quadriculada você tem essa malha quadriculada. Só que essa malha quadriculada tu não vai conseguir fazer, não. Se você conseguir, pode, mas eu acho que tu não é muito ruim de fazer na malha quadriculada, entendeu? Agora, na papelaria, gente, também vende essa malha isométrica. Não é qualquer papelaria, acho que papelaria pequena eu acho que não vende, não. Mas vocês podem procurar e podem comprar sim. Mas no papel milimetrado eu acho que dá para fazer, entendeu? Dá para fazer, mas fica mais difícil. Fica mais difícil porque os ângulos lá são todos de 90 graus. Agora você consegue fazer em qualquer papel. Qualquer papel você consegue. Mas com mais facilidade seria na malha, sim. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada, minha linda. Alguma pergunta, meus amores? Vamos pegar mais um exemplo, sem ter segmentos paralelos aos eixos. Então, vamos lá. Vou pegar esse 10 daqui, que muita gente tem dificuldade nele. Preste atenção. Então, lembre-se que tem aqui o ponto, que é a origem de tudo. Tem um eixo para cá, tem um eixo para cá, tem um eixo na vertical. Vertical. Tem um eixo na vertical. Mais ou menos assim. Não é isso? Os 3 eixos. Agora, o que é que essa figura ela chama a atenção? Percebam que ela tem essa medida daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui, que não são paralelas aos eixos. Veja que essa daqui não está paralela a eixo nenhum, nem essa, nem essa, nem essa, nem essa. Bom, e aí o que a gente vai fazer quando as linhas não estão paralelas aos eixos? Qual é o raciocínio que a gente vai seguir quando você tem as linhas sem serem paralelas aos eixos? Então, você vai atrás, primeiro, dos pontos chaves. Eu vou fazer os pontos chaves e, a partir desses pontos chaves, eu vou fazendo todos os traçados que eu tenho que fazer. Mas eu preciso me ligar que eu preciso ir nesses pontos chaves. E quais são os pontos chaves? Vamos ver se vocês se ligam. Vou escolher um ponto para começar. Posso escolher um por aqui. Será que aqui vai dar? Vamos ver se eu escolhesse esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá para fazer aqui. Então, vamos lá. Vou escolher esse ponto daqui e vou começar por ele. E aí vocês vão se ligando o que é que eu vou fazendo, tá certo?
Então, vamos lá. Escolhi esse ponto para começar, que é esse ponto daqui. Então, eu tenho 45 paralelo aí a esse eixo que vocês estão vendo. Então, aqui eu já tenho 45 paralelo a esse eixo. Tá massa ou não? Então, aqui eu já tenho 45. Daí, vamos ver o que vai acontecer. Presta atenção. Vou traçar logo os 45. Lembrando que cada linhazinha desse, cada pedacinho desse vale 5, né? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ele vem até aqui. Então, eu vou chegar... Vê, já tracei os 45. Massa? Então, aqui foi feito. Bom, tem 20 para cá. Então, esse 20 eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Então, aqui eu tracei. Tá certo? Ô, professor. Oi. É só uma dúvida. Eu posso fazer na mesa digitalizadora que eu tenho eu posso fazer ou eu tenho que fazer diretamente no papel? Pode fazer sim na mesa digitalizadora, sim, se você tem. Beleza? Pode fazer tranquilo na mesa digitalizadora. Massa? Ok, professor, obrigado. Nada. Agora, assim, sempre aprendendo qual é a ideia da perspectiva isométrica, né, Tiago? Entender que os ângulos... Sim. E já ir pensando como é que você faria isso no papel. Mas essa atividade dessa semana, se alguém tiver a mesa digitalizadora, pode fazer sim. Tá certo? Não tem problema nenhum, não. Massa? Aí agora, como é que eu vou fazer agora? Vê só. Vocês estão percebendo que eu não tenho mais nenhum ponto para estar ligando direto. Não tenho. Daqui eu não posso... Obrigado. Nada. Daqui eu não tenho nada para cá, daqui eu não tenho nada para puxar para cá, eu não tenho nenhuma linha para puxar. Mas vejam que tem até clarinho aqui. Esse ponto não era nem para nada, mas vocês estão vendo esse ponto daqui? Estão vendo? Esse pontinho aí vai ser o ponto-chave. Ele não tá aqui bem clarinho, mas não precisava a figura dar. Você tem que se ligar, ó, que formaria um triângulo aqui na frente. E esse ponto é um ponto-chave. Esse pontinho é um ponto-chave. Esse pontinho que a gente vai precisar dele para a gente poder fazer as outras linhas. Então, vou atrás desse ponto. Tá certo? Clebinho, como é que eu vou atrás desse ponto? Vê se vocês concordam comigo como é que eu vou atrás para marcar esse ponto. Vocês estão vendo, olhando aqui pela lateral esquerda do objeto, vocês estão percebendo que esse pontinho, certo? Ele é um ponto que está bem no meio aqui, ó. Ó, bem no meio aqui. E que a altura total dele eu sei. Eu sei qual é a altura que ele está. Ó a altura aqui, ó. Esse objeto tem uma altura de 20. E esse ponto está bem aqui na metade. Se está na metade, seria 10 para cá e 10 para cá. Então, vejam como é que eu vou marcar esse ponto, que ele vai ser o ponto-chave para a gente. Prestem atenção como é que eu vou chegar nesse ponto. Se vocês não entenderem, vocês me digam. Tá? Então, esse pontinho, ele está bem na metade aqui. Bem na metade. Então, esse pedacinho, ele tem 5, 10, 15 e 20. Então, a metade seria aqui no 20. 10 e 10. Então, 5, 10, 5, 10. Aqui está na metade. E a altura dele é 20, ó. Tô vendo a altura por aqui. Então, aqui na metade eu vou fazer, ó. 5, 10, 15, 20. Então, esse pontinho, ó, ele aqui, ó. Ele ficou bem aqui, ó. Estão vendo onde é que ficou esse pontinho? É exatamente aqui nesse lugar. Estão percebendo? Então, é exatamente nesse ponto onde ficou aquela medida lá. Tá de boa? Viram esse ponto? Porque se você entender esse ponto, praticamente você já terminou essa figura. Que agora vão ser alguns traçados mais clarinhos. Bom, feito isso, o que é que eu vou fazer? Aí, olha só. Eu vou chegar com um lápis bem clarinho. E sei que esse ponto, ele liga para essa extremidade e para essa extremidade. Vê? Então, seria, na verdade, daqui para cá, e seria, na verdade, daqui para cá. Estão vendo esse triângulo que a gente montaria? Esse triângulo que eu acabei de montar, esse aqui da frente, ó, esse triângulozinho daqui. Esse é o triângulo que eu estou montando lá. Então, eu fui atrás de um ponto-chave, que é aquele ponto aqui de cima, marquei esse ponto-chave,
Vejam como esse ponto foi marcado, certo? Vejam como é que ele foi marcado. E agora eu vou construir o restante. Esse ponto é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Aí eu liguei, ó, desse ponto para cá e desse ponto para cá. Só que eu não quero essa linha toda, eu só quero esse pedacinho, ó. Só quero esse pedacinho. E como é que eu faço para saber onde eu vou pegar esse pedacinho? Olha a altura desse pedacinho aí. Esse pedacinho está na altura 10. A altura total é 20. Então, eu vou pegar somente da altura 10, ó. 5, 10. 5, 10 está aqui. Então, só me interessa essa partezinha, ó. E eu vou ligar agora esses pontos com a régua e vou apagar o que não serve. Beleza? Ficou clara essa montagem? Só ligar os pontos, gente. Não tem mistério. Aí agora eu vou só ligar, ó. Vou ligar os pontos que eu quero. Então, não é essa linha toda, eu só quero aqui, ó. A partir dessa altura 10. Deixa eu apagar aqui os excessos. Então, só quero dessa altura 10. Só pego essa alturazinha daqui. E desse ponto eu vou puxar para cá. E tudo que é excesso eu vou tirar. Não vou apagar o ponto ainda não, porque aquele ponto eu vou precisar. Então, vejam como ficou minha frente, tá vendo? Aí, agora, continuando. Desse ponto até o final, vejam que está paralelo a esse eixo. Aqui está paralelo a esse eixo. Andando 45. Então, eu vou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Vem para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vê onde ele vai parar. Certo? Então, eu teria aqui uma linha clarinha, se eu fosse fazer. A linha bem clarinha. Ó, daqui para cá. Viria uma linha bem clarinha. Certo? E eu só vou pegar a parte que eu quero. Mas, Clebinho, como é que eu sei a parte que eu quero? A parte que eu quero, gente, é só você olhar, ó. Qual é a distância, qual é a parte que você está querendo? Você está querendo essa parte que mede 30 daqui para cá, ó. 30. Então, eu já tenho um ponto extremo, que é esse, então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. E agora eu só vou ligar os pontos. Marquei todos os pontos, acabou-se. Então, ó, esse ponto vem para cá. Liguei. Aí, ficou um pouquinho troncho, né? Mas, claro, vocês estão fazendo isso com régua. Então, liguei os pontos que eu quero. Desse ponto para esse. E o restante, gente, é só você ligar com a sua reguinha e nada mais. Então, vejam que os pontos chaves foram todos colocados. E agora é só fechar. Essas medidas que não são paralelas aos eixos, agora que elas vão ser traçadas. Perceberam como é que eu fiz esse traçado daí? Agora é só ligar, né? Esse ponto liga para esse, não vem paralelo ao eixo. Liguei esse ponto a esse. Tá aí. E esse ponto liga para cá. E liga para cá. Tô tentando fazer o menos troncho possível aqui para vocês. Então, ligo desse ponto para cá. E ligo desse ponto para cá. Tô muito troncho, né? Mas não é para ficar troncho não, viu? Vocês vão fazer isso com a régua. Aí fica bem bonitinho mesmo. Pronto. Beleza? Viram como é que a gente faz para fazer a construção de uma peça em que não está com segmentos paralelos aos eixos? Você faz o esqueleto. Depois que você faz o esqueleto, aí você liga os pontos. Tá joia? Então, a tarefa de casa dessa semana 14 é vocês fazerem essas 10 construções. Sugestão: imprime e faz na impressão e anexa. Vou dar um tempo ainda, não vou abrir ainda o Classroom, tá certo? Não vou abrir o Classroom. Para quem chegou depois, quem mandou um direct para mim com atividade, eu não abri o direct de propósito, então sua mensagem está como não lida, só vou ler quando eu for lançar no sistema, tá? Para eu não me perder. Então, 8, né? 2 já está praticamente feita, exatamente, Lídia. 2 já está
Já está pronta aí para vocês. Então, vocês vão fazer isso aí. Quem tiver mesa digitalizadora e quiser fazer, pode fazer na mesa digitalizadora, tá certo? Se quiser comprar essa malha, pode comprar. Se quiser construir a malha, pode construir, certo? Claro, se construir essa malha é difícil, é nada, é bem fácil. Só lembre da primeira aula da gente, né? Qualquer coisa tem YouTube também, né? Coloca lá no YouTube como construir uma malha isométrica. E aí vocês vão ter bem direitinho como se constrói a malha isométrica. Tá massa? Perguntas, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Ficou claro? Vão fazendo as atividades 12, 13 e 14. Depois que eu abrir o sistema, nas 3 semanas, ou nas 4, nas 5, quando eu abrir, eu dou pelo menos de 8 a 10 dias para vocês anexarem tudo, tá certo? Então, fiquem tranquilos. Massa? Bom, então é isso. Se não tem mais dúvidas, a aula da gente dessa semana é essa, certo? Deixa eu ver aqui. Prof, tem um aluno do IE. Tem um aluno da Cília Gabriel que me ensinou a fazer essa malha. Isso foi. Exatamente, Bia. Na turma dele no presencial eu ensinei como é que faz essa malha. Ele sabe fazer direitinho, Silas. Isso, pode fazer. É fácil, né? Bem de boa. Então, vocês podem construir a malha também, caso vocês não consigam imprimir. Show de bola, Bia. Então, ou faz aí a malha, ou quem quiser fazer essa malha, bota no YouTube como construir a malha isométrica. É bem de boa. Certo? Ficou claro aí as atividades, tudo direitinho, né? Beleza? Deixa eu parar aqui a gravação. Ok.